O que é algo que sua família fazia todo ano, mas que agora você percebe que era para encobrir alguma coisa. Bem, todo ano, desde que eu tinha uns 5 anos, minha família tinha uma tradição super estranha que chamávamos de Dia dos Ancestrais. Eu nunca questionei isso enquanto crescia, porque você sabe como é com tradições de família, você apenas as aceita como normais, mesmo quando não são. No Dia dos Ancestrais, minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, Shane, e eu nos amontoávamos em nosso carro no primeiro sábado de outubro e dirigíamos por exatamente 3 horas e 47 minutos até uma cidadezinha chamada Millfield. A cidade literalmente tinha um semáforo e uma população de talvez 500 pessoas no máximo. Nós fazíamos o check-in no mesmo hotel todo ano, que honestamente era meio nojento, com aqueles carpetes verdes desbotados que definitivamente já viram dias melhores, mas meus pais insistiam que tínhamos que ficar lá, sem exceções. Na manhã seguinte, todos nós nos vestíamos com roupas azul escuras combinando e íamos para um pequeno cemitério na periferia da cidade. Meus pais colocavam flores em um túmulo aleatório de alguém chamada Elizabeth Keller, e todos nós ficávamos ali em silêncio por exatamente 10 minutos. Então meu pai dizia: "Nós lembramos", e todos nós tínhamos que repetir. Depois disso, o resto do dia era até bem divertido. Íamos a uma lanchonete na cidade para o café da manhã e depois passávamos o dia fazendo coisas aleatórias de turista. Então, voltávamos para casa no domingo à noite. Quando criança, eu apenas aceitei que Elizabeth devia ser alguma parente distante, embora meus pais fossem super vagos sempre que eu fazia perguntas. Eles apenas diziam coisas como: "É importante lembrar de onde viemos", ou "Laços familiares importam", e mudavam de assunto. Avançando para quando eu tinha 17 anos, fiquei super interessado em genealogia para um projeto da escola. Eu estava montando uma árvore genealógica completa, entrevistando parentes e vasculhando registros antigos. Perguntei aos meus pais sobre Elizabeth Keller, pensando que poderia adicioná-la ao meu projeto. A maneira como eles reagiram foi estranha. Minha mãe ficou pálida e meu pai imediatamente começou a falar sobre algo completamente diferente, mas o meu eu de 17 anos não ia deixar isso pra lá. Comecei a investigar. Primeiro liguei pra minha avó, mãe do meu pai, e casualmente perguntei sobre Elizabeth Keller. Ela não fazia ideia de quem eu estava falando. O mesmo com os pais da minha mãe. Ninguém da nossa família estendida jamais tinha ouvido falar dela. Então, comecei a pesquisar online e encontrei o registro de óbito de Elizabeth Keller, mas não havia literalmente nada que a conectasse à nossa família. Nome de solteira diferente, local de nascimento diferente, nada. No dia dos ancestrais seguinte, prestei mais atenção. Notei como meus pais pareciam super tensos durante toda a viagem. Depois de visitarmos o túmulo, voltei sorrateiramente ao cemitério enquanto todos estavam se arrumando no hotel. Tirei fotos da lápide de Elizabeth e das que estavam ao redor, pensando que talvez houvesse outros membros da família enterrados por perto que explicassem a conexão. Quando voltei, meus pais estavam surtando porque eu havia desaparecido. Meu pai estava mais bravo do que eu jamais o vira, e ele não é do tipo que fica bravo. Ele ficava dizendo: "Você não pode sair andando por aí logo aqui", o que não fazia o menor sentido para mim na época. Nos anos seguintes, eu estava na faculdade durante o Dia dos Ancestrais, e meus pais não me obrigaram a voltar para casa para isso, mas eu continuei pesquisando sempre que tinha tempo. Então, no ano passado, meu avô, pai do meu pai, ficou muito doente. Fui visitá-lo no hospital, e enquanto estávamos sozinhos, decidi perguntar a ele sobre Elizabeth Keller novamente. Ele estava tomando muitos medicamentos e provavelmente não percebeu totalmente o que estava dizendo. Ele pareceu confuso e disse: "Quem? Ah, a coisa de Millfield. Isso não é sobre nenhuma Elizabeth." Então ele começou a cochilar, mas eu insisti. Perguntei sobre o que era então. Ele murmurou algo sobre o acidente do seu pai antes de adormecer. Que acidente? Meu pai nunca havia mencionado nenhum acidente. Fui pra casa e confrontei minha mãe quando meu pai não estava por perto. Contei a ela tudo o que sabia e exigi respostas. Ela parecia apavorada, mas finalmente disse: "Pergunte ao seu pai." E foi o que eu fiz. Eu o encurralei naquela noite e me recusei a sair até que ele me contasse a verdade. No início, ele tentou manter a história de Elizabeth Keller, mas quando mencionei o que o vovô disse sobre um acidente, ele simplesmente murchou, como se toda a sua resistência tivesse desaparecido de uma vez. Sentamos à mesa da cozinha e ele chamou minha mãe para se juntarem a nós. A história foi saindo aos pedaços, com os três preenchendo diferentes partes. Quando meu pai tinha 19 anos, ele e alguns amigos estavam passando por Millfield depois de uma festa. Todos eles tinham bebido e meu pai estava dirigindo. Houve um acidente e eles bateram em outro carro. Uma mulher morreu, Elizabeth Keller. Meu pai entrou em pânico e fugiu do local. Seus amigos o acobertaram dizendo que outra pessoa estava dirigindo. Não havia provas suficientes para acusar ninguém, e o caso acabou sendo arquivado, mas meu pai não conseguia viver com a culpa. Quando conheceu minha mãe, alguns anos depois, ele confessou tudo a ela. Eles decidiram que todo ano, no aniversário do acidente, iriam ao túmulo de Elizabeth como uma forma de meu pai encarar o que havia feito. Conforme Shane e eu nascemos, eles mantiveram a tradição, mas a disfarçaram como o Dia dos Ancestrais, uma maneira de prestar respeito sem nos contar a verdade. As roupas azul escuras eram porque era a cor que Elizabeth estava usando quando morreu.